Foi ao mercado, se reforçou, contratou, foi ao mercado, abriu o cofre exatamente para isso. Sabadão agitadíssimo no Flamengo, hein? Uma maluquice de Marcos Braz no mercado da bola para trazer essa contratação. 3 anos de contrato. Flamengo que enfrenta hoje o Criciúma às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Eu separei aqui 4 cortes da imprensa trazendo as informações de reforços, mercado da bola, contratações do Flamengo e análises da partida de hoje. Já se inscreva, senhor Lucino, deixa o like e bora pro vídeo. Flamengo e Criciúma de Santa Catarina jogam neste sábado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 4 horas da tarde. Flamengo é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos ganhos. Já o Criciúma ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos ganhos. Só que o Flamengo não vence há 2 jogos, ambos no Maracanã. A 15ª rodada empatou por 1-1 com o Cuiabá. E na rodada seguinte, a 16ª, perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1. A última vitória aconteceu na 14ª rodada, no dia 3 de julho, lá na Arena MRV em Belo Horizonte, quando o Flamengo derrotou o Atlético Mineiro por 4-2. O Criciúma, então, já não vence há 3 jogos, com 2 derrotas e 1 empate, e a última vitória também foi na 14ª rodada, no dia 3 de julho. No estádio Heriberto Rios, em Criciúma, venceu o Cruzeiro por 1-0. O técnico Tite do Flamengo terá as voltas de jogadores importantes, os 4 que estavam defendendo a seleção do Uruguai na Copa América dos Estados Unidos. Os meias, Arrascaeta e De La Cruz, e os laterais, Vinha e Varela. E terá também um reforço de um jogador que está aí afastado há um bom tempo por contusão. O atacante Everton Cebolinha, recuperado de uma lesão no quadril. O desfalque é o volante Alan, que está suspenso. No Criciúma, o técnico Cláudio Tencati tem o desfalque do meia Mateuzinho, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. Em compensação, terá a volta do lateral direito Jonathan, também agora recuperado da mesma lesão na coxa direita. Vamos lá, vamos falar sobre esse confronto que reúne Flamengo e Criciúma. Do lado do Flamengo, óbvio, importância do Campeonato Brasileiro nessa disputa contra grandes adversários, mas uma volta de peso. O Flamengo se comportou bem durante a Copa América, o que reforça o elenco que tem, mas isso não significa que, tudo certo, perder jogador, que maravilha, tem jogador aberto. Nada disso, a gente sempre concordou com as reclamações do Flamengo. Mas quando você vê, retornam Arrascaeta e De La Cruz, isso tem um peso significativo, André. É claro que tem, Felipe. O Flamengo foi o clube mais prejudicado pelas convocações, pela quantidade e pelo nível de jogadores. Há quem diga que não, mas você tem que olhar a importância de atletas. Aí menciona o goleiro Rafael do São Paulo. Não se discute a importância do Rafael para o São Paulo, mas isso não pode ser comparado ao número de jogadores titulares ou quase titulares que o Flamengo perdeu para as seleções sul-americanas durante esse período. Isso porque a seleção brasileira não levou o Gerson, por exemplo, não levou o Pedro, jogadores que poderiam ter sido convocados muito tranquilamente pelo Dorival Júnior para a Copa América e não foram. Se a gente for analisar o período total em que o Flamengo teve esses desfalques, o desempenho talvez seja até melhor do que bom, mas a última imagem não é legal, né? O Cícero mencionou as 2 últimas partidas que o Flamengo não venceu, jogando no Maracanã. E com a volta dos jogadores que estavam ausentes, tomara que eles tenham voltado em boas condições para jogar, que o Flamengo possa utilizá-los da maneira que pretende, mesmo que isso seja difícil, porque foi um período longo, alguns jogaram mais, outros menos, teve gente que voltou machucada, não no caso dos jogadores do Flamengo, mas é sempre complicado receber jogadores depois de um período longo em que eles estão a serviço das suas seleções. Mas aí, o objetivo qual é? Reforçado novamente o elenco inteiro, o Flamengo voltar a ganhar, voltar a jogar bem, quem sabe jogar melhor ainda do que fez nessas últimas rodadas enquanto esteve desfalcado e se manter nas primeiras posições, continuando a pensar, é claro, na liderança do campeonato. O adversário não é simples de ser enfrentado. O Criciúma perdeu para o Corinthians de virada aqui na Neoquímica Arena, mas durante boa parte do jogo foi superior ao Corinthians, mesmo com o apoio da torcida, mesmo com a estreia do Ramon Dias, algumas trocas de jogadores. É muito interessante o trabalho do Tencati no Criciúma, com as condições que ele tem e aquilo que o Criciúma mostra que é capaz de fazer. O Flamengo não pode deixar
certa percepção por causa da diferença de pontos, a distância técnica entre as equipes, levar a um raciocínio de que esse jogo vai ser fácil e que o Criciúma não pode competir. O Criciúma pode sim, o Flamengo tem que tomar cuidado. Uma informação, a gente segue falando do Flamengo, uma informação importante, a Corte Arbitral do Esporte, né, o CAS, acatou parcialmente o pedido de União para anular o processo de Gabigol, impugnando o painel que deu o efeito suspensivo ao jogador. O CAS manteve em vigor a decisão que libera o Gabigol para atuar enquanto aguarda o seu julgamento. Ainda sobre o Flamengo, o Braz falou sobre a história do Claudinho, que está no Zenit, e confundiu o presidente, antigo ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, com o presidente, homem forte, o diretor do Zenit, que fez, Alexander Medvedev, que fez uma brincadeira hoje. Vamos Chegou lá? Chegou. Ele fez a brincadeira, olha só, Alexander Medvedev, presidente do Zenit. No Brasil foi confundido com Dmitry Medvedev. Essa situação só faz você pensar. É esse o Claudinho que eles querem comprar? A bola pune, diria Muricy Ramalho. Mas foi um tapa, né? Porque se estão me confundindo com outra pessoa só porque tem o mesmo sobrenome, será que estão procurando o jogador certo? É claro que estão, ele sabe disso. Esse é um comentário irônico, mas o Marcos Braz deixou a bola quicando. E o Alexander Medvedev, que é executivo da Gazprom, que é uma das grandes empresas no setor de gás no mundo, uma das maiores, se não a maior, e também ali no seu... Não é um bico, eu estaria sendo muito, talvez até desrespeitoso se eu dissesse isso, porque o Zenit e sua torcida não merecem, mas é claro, não é a atividade principal dele, mas ele toca também o Zenit São Petersburgo. É o seguinte, vamos falar um pouco sobre Flamengo e Criciúma, esse jogo que acontece no Maracanã, amanhã, 4 da tarde, abrindo essa que é a 18ª rodada do campeonato. O jogo é no Maracanã, né? Vamos mostrar aqui os campinhos, né, com as prováveis escalações. Vocês estão vendo aqui dois dos destaques dos times, né? O Bolassi pelo lado do Criciúma, Gerson pelo lado do Flamengo. E aí a provável escalação do Flamengo, olha só, com o Rossi no gol, com a volta dos uruguaios, hein? Wesley na lateral direita. Isso. Opa, sumiu ali nosso campeão, vamos botar de novo. Fabrício aí, Bruno, Davi Luiz. Fabrício Bruno na dupla de zaga com o Davi Luiz e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio campo com o Pulgar, De La Cruz de volta, Arrascaeta também e Gerson fechando o meio campo. No ataque tem essa volta que é importante, não estava em seleção nenhuma, né? Cebolinha estava machucado, mas volta a ficar à disposição para jogar ao lado do Pedro. Disposição, imagino que não essa, né? 4-3-3, Gerson pela ponta direita, né? Partindo da ponta direita, quando tiver a posse de bola, junta um pouco mais. Claro. E aí é que para mim tem a chave da questão. A gente está vendo o campinho com 2 dos 4 uruguaios. Isso. Para mim, tem muito a ver. O Tite, eu acho que ele está prezando por a característica, os encaixes dos jogadores dentro do que é o funcionamento do time. Como ele vai continuar com o Gerson partindo da ponta direita, com o De La Cruz por dentro, junto com o Pulgar e Arrascaeta, Gerson vindo partindo da ponta direita para ser o quarto meio-campista, ele tem dado preferência, imagino, pela característica do Wesley de ser um jogador de passagem, de corredor. É o que precisa. E não do Varela, que se demonstrou mais efetivo quando ele precisou de um lateral que construísse um pouco mais, por vezes vindo um pouco por dentro e participando de articulação. E aí, por isso, eu acho que se explica. A minha surpresa é com a permanência do Ayrton Lucas e não do Vinha. Acho que o Ayrton Lucas... Talvez o Vinha teve problemas físicos durante a Copa América. Pode ser que talvez seja tenha alguma relação. Seja o Mansur antes da Copa América, quem vinha jogando era o Ayrton. O Vinha, ele entra jogando... contra o Milionários, o Ayrton machuca no primeiro tempo, ele entra. Mas o titular era o Ayrton. São duas situações que me surpreenderam. Quando eu falo que me surpreenderam, não estou dizendo que estão erradas. Claro. É que eu imaginava, a essa altura, eu imaginava que o Vinha já fosse o titular do Flamengo e o Léo Ortiz também. Né? Léo Ortiz está demorando para conquistar o espaço, embora tenha jogado muito bem também. Todas as vezes que entrou, jogou muito bem. Como zagueiro ou como volante. Entrou muito bem. Para mim, se você pega os dois melhores zagueiros do Flamengo, a dupla inclui o Léo Ortiz. Essa me surpreende de fato. Com o Fabrício Bruno ou com o Léo Pereira? Nesse momento com o Davi. Nesse momento com o Davi. O Davi tem jogado um futebol de um nível
extraordinário. Aliás, o Flamengo é muito bem servido, porque o Fabrício Bruno é ótimo jogador, dentro das características dele, menos saída de bola, mas uma capacidade de recuperação para jogar numa linha mais adiantada enorme. O Léo Pereira, com a versatilidade que ele tem, por vezes até como lateral, mas defendendo, vem bem. Não acho ele o melhor defensor dos 4, mas ele vinha numa temporada boa. Agora, o Vinha, eu acho que dentro do que o Tite muitas vezes pede a um lateral, especialmente quando ele tem o Cebolinha recebendo aberto, eu vejo o Vinha com uma capacidade de ajudar nessa construção. E o Vinha é um lateral também de passagem. A gente criou uma imagem que o Vinha é só uma construção. O terceiro homem. Tem muita qualidade de chegada. Eu acho que ele dá mais equilíbrio dentro daquilo que se pede ao lateral. Mas também é fato de dizer que o Ayrton não tem dado tanta brecha assim, não tem sido um jogador que você olha e diz que o campo está dizendo que ele precisa sair. Mas ainda assim, nas vezes que o Vinha entrou, o rendimento dele, a mim, me pareceu mais no nível do que... Não no nível, mas dentro das características do que o Tite espera. Lembrando que o Bruno Henrique está fora, né? Torceu o tornozelo direito. Isso. E o Alan tá suspenso. Acho que o Alan seria reserva, assim como o Bruno Henrique. Os dois estariam como opções no banco de reservas, mas são desfalques para esse jogo contra o Criciúma. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Criciúma para esse jogo de amanhã no Maracanã. O Criciúma deve vir com essa escalação aí, ó. Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco. O meio-campo com Barreto, Newton, Felipe Matheus, Ronald, Marcelo Hermes. O jogo é Brasília. Brasília, né? Eu ia falar agora aqui. Já fui corrigido. No ataque, o Arthur Kaique com Bolassi. Só para lembrar que eu me esqueci que o Maracanã está passando por uma troca de gramado, né? Eles estão plantando lá a grama de inverno. Tem razão, o jogo é em Brasília, tá? Me perdoem aqui pelo erro, tá certo? Essa provável escalação, então, do Criciúma. Fala, Armão. Não tem o Mateuzinho, né? Exatamente, eu ia falar. Só o Felipe Matheus. Que, na minha opinião, o Mateuzinho é um jogador mais importante desse ataque do Criciúma, um jogador que tem 5 gols já e uma assistência, fez gol contra o Fluminense no último jogo. É um jogador de muita velocidade, de muita profundidade, um jogador muito interessante que fará falta. E está chamando atenção também essa dobradinha, né? O Tencati voltando a fazer o Trauco com o Marcelo Hermes. O Marcelo Hermes contra o Fluminense jogou por dentro também durante o jogo. É um time, o Criciúma, que pode alternar quem recompõe como lateral. E do lado direito, no último jogo do Criciúma também, o Claudinho o jogo com o Corinthians. O Claudinho com o Newton. Pelo lado direito. Muitas vezes você via, ele até iniciou com o Losango, às vezes o Claudinho vinha a ser o meia pela direita, com o Newton fazendo esse papel. O time é muito versátil, taticamente é dos times mais interessantes de ver no campeonato. Agora, naturalmente, o nível de investimento do Criciúma é mais baixo que de outro. Exatamente. Quando pede jogador como o Mateuzinho, né, acaba fazendo muita falta. Além do Mateuzinho, né, que está machucado, está tratando uma lesão na coxa direita, não tem também o Jonathan, lateral direito. Então são desfalques sentidos aí pelo Criciúma para esse jogo contra o Flamengo. O Criciúma nas últimas rodadas se aproximou um pouco da zona do rebaixamento, né? Hoje tem 2 pontos a mais do que o Corinthians, que é o primeiro time da zona, mas tem 2 jogos a menos. Então, caso consiga pontuar bem, né, nesses 2 jogos a menos que tem que o Corinthians, por exemplo, pode se distanciar mais aí Você deu um empate ao Fluminense em casa, né? Estava vencendo o jogo, você deu um empate no fim. Final. E não jogou menos do que o Corinthians na Neoquímica Arena. Foi um jogo muito igual, né? Vamos ver o que o Criciúma vai ser capaz de fazer nesse jogo contra o Flamengo lá no Mané Garrincha, em Brasília. O tá animado aqui, realmente o Botafogo ganhou. Vem pra cá, vamos aparecer por aí, meu amigo, tá bom? Averaldo Brito, boa noite, 4-0 para o Flamengo. Beleza, vamos aproveitar então, já no começo da live, e vamos mostrar a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, agradecendo a todo mundo que está aqui, né, dando essa moral pra gente. Valeu demais, hein, galera? Vocês são incríveis. Vamos lá, Brasileirão aparecendo na sua tela. E vamos mostrar as partidas do Campeonato Brasileiro. Tem cada jogo legal, hein? Tá conferindo aí? Então veja aí o Brasileirão. Fica pequenininho, JG. Aí, garoto. Ou então faz o seguinte, JG, mostra aqui, né? Desse jeitinho aqui pra galera. Isso, João Guilherme, desapareça e aí fica melhor pra galera ver. Vamos ver então.
Flamengo e Criciúma, em Brasília. O Flamengo não jogou no meio de semana com o Internacional, porque o Inter estava jogando pela Sul-Americana. E terá a volta dos jogadores que estavam na Copa América, hein? Botafogo e Internacional, bom jogo no estádio Newton Santos, 18h30. Palmeiras e Cruzeiro, outro jogo muito bom, hein? Porque o Palmeiras está ali nas cabeças e o Cruzeiro faz um belo campeonato brasileiro, muito acima do que se imaginava, e num confronto direto com o Palmeiras. Eu ia falar sobre um tema importante com vocês, mas antes eu vou responder aqui o Dudu Campos. Ó, o Dudu. Fala, Dudu! Boa noite, João Guilherme. Tomar chapéu de um time falido como o São Paulo é sacanagem. Dudu Campos. Dudu, boa noite. Em primeiro lugar, respeito à instituição que é o São Paulo. São Paulo não se encontra numa situação financeira boa? É verdade, né? Mas não chega a estar falido. O São Paulo não está falido. O São Paulo não está nadando em dinheiro, como poderia estar, porque ele é um grande clube, é uma potência. Mas está numa situação muito inferior ao Flamengo em relação a dinheiro. Aliás, todos os outros times da primeira divisão do futebol brasileiro estão num patamar abaixo do Flamengo em termos de dinheiro. E o Marcos Antônio, que estava no noticiário do Flamengo esse tempo todo, volante, já aceitou, depois começou a fazer jogo duro e tal. O Marcos Antônio está indo para o São Paulo Futebol Clube. E isso tem uma explicação lógica para mim. É muito simples de entender isso aí. O São Paulo perdeu o Pablo Maia, perdeu o Alisson, que teve uma fratura no tornozelo, lamentável, boa recuperação aí para o Alisson, que vinha jogando muito bem. O São Paulo está sem volantes. Está sem volante praticamente. Tem ali quem? O Luiz Gustavo e tal. O Marcos Antônio parou, pensou e falou, pô, cara, eu vou para o São Paulo, time grande, tá bem no campeonato, 4º lugar, e eu vou jogar, né? Ele vai chegar como titular do São Paulo, porque o São Paulo, ele não vai ter nem concorrência, ele vai ser titular. No Flamengo, ele seria reserva, num primeiro momento. Ele não ia jogar no Flamengo. Ele ia entrar de vez em quando, ia compor o elenco, poderia ganhar a posição, entretanto, teria uma disputa muito pesada. E isso aí pesou na decisão dele. Ele preferiu, junto com o seu staff, ir para o São Paulo. Eu soube que ele tinha o desejo de jogar no Flamengo. Ele queria jogar no Flamengo, Marcos Antônio. Só que, diante dessa situação, ele parou, analisou, cara, e com razão, né? Se você parar para ver, cara, tem que pensar nas possibilidades para a carreira dele. Pô, ele vai jogar no São Paulo. Ele é titular do São Paulo. Ele chega para jogar no Flamengo, meu amigo. Ele ia comprar. O Flávio que tá lá, indo lá conhecer o túmulo de Evita, tudo. Agora é pesado pro Palmeiras, hein? Gente, Libertadores, clássico também com... É que assim, eu tava tentando falar com o Michelete uma coisa, que ontem eu fiz uma live lá no meu canal, e até passar pra vocês... Não, você faz todo dia live no seu canal. Não, mas não são todos os dias. Mas, gente, vocês viram qual vai ser a sequência do Palmeiras? Conta aí. Cara, é um negócio... Contando Libertadores, né? Não, contando tudo. Absurdo, né? Porque assim, 2022... Mas a do Flamengo 21, também é pesado. 22 e 23, o Palmeiras também teve uma sequência pesada, só que ele só tinha Libertadores e Brasileiro jogando contra adversários. Dessa vez, Sormani, Luiz e Quesada. O Palmeiras tem 3 competições simultâneas pela primeira vez numa sequência pesada na era Abel Ferreira. Os jogos são... Ele abre dia 31 de julho, Copa do Brasil, com o Flamengo, certo? Aí ele vai a Porto Alegre jogar com o Inter. Tá aí, ó. Obrigado, tá? E obrigado ao pessoal do Band Esportes pela arte também. Aí ele vai a Porto Alegre. É que a minha eu atualizei até com mais outros 2 jogos. Pegar o Inter. Mas o Inter tá mal. Não interessa. É um jogo pesado, o Inter tem um bom time. Roger Machado pode ter um fato novo. Aí ele volta, Allianz Parque, pegar o Flamengo. Aí o que acontece de novo? Flamengo, Campeonato Brasileiro. Maracanã, que o Palmeiras não vence há muito tempo. Aí depois ele vai começar a decidir a vida dele na Libertadores. Botafogo no Rio. Em sequência. Depois clássico com o São Paulo Allianz. Aí Botafogo
decidindo a vida na Libertadores. Aí 24 de agosto, que aí eu tenho 2 datas atualizadas, ele tem um respiro contra o Cuiabá no Allianz e vai dia 31 de agosto para Curitiba pegar o Atlético Paranaense. E aí, gente? Isso mostra a grandeza do Palmeiras. O Santos, por exemplo, tá jogando só a Série B. Cadê o Santos na Copa do Brasil? Melhor O isso. Santos apareceu na Libertadores? Eu adoraria que o Santos tivesse uma sequência dessa. Acho isso gigante. Mostra o tamanho do Palmeiras. Maravilhoso. E a hora de testar o elenco. Sim. O Palmeiras foi ao mercado, se reforçou, contratou o Diay, contratou o Felipe Anderson, teve mais uma. Maurício. Foi ao mercado, abriu o cofre exatamente para isso. Eu acho ótimo. Imagina, eu prefiro ver uma sequência dessa, com todo respeito, do que ficar vendo o jogo contra time mediano. Sim. Entendeu? É melancólico. Eu tô acompanhando a Série B. Entendeu? E aí o Flamengo tem essa sequência aí, que também é uma sequência pesadíssima, né? Eu vou dizer que é menos pesada pelo seguinte, pelo Bolívar. Que o Flamengo pega um jogo em que ele tem... O resto é quase igual, né? São Paulo e Botafogo Isso também, se o Flamengo fizer resultado no primeiro jogo. Exato. Porque se ele ganhar do Bolívar por 1 gol de diferença, jogando na altitude, o segundo jogo vai ser pauleira. Pauleira, exato. Vai ser pauleira. Depende dele. E depois, qual que é os outros 2 jogos do Flamengo? É que eles fizeram essa sequência só até a Libertadores, né? Então, a minha mas eu peguei. Você atualizou o Palmeiras, atualiza o Flamengo. Eu vou atualizar também. o Flamengo. Então Peraí, vai vamos lá. tocando, Luiz, e aí? Mas Flamengo ou Palmeiras, quem tem a pior sequência aí? Eu acho que é muito equilibrado. Talvez o Palmeiras pela Libertadores, né? Por ser contra o Botafogo. Mas coincidentemente o Flamengo também pega São Paulo e Botafogo no Brasileirão. Eu acho interessante ver essas novas rivalidades nascendo no futebol brasileiro. A do Flamengo peguei aqui, Quessadinha. Ó. Flamengo e Palmeiras já é antiga, mas... Aí, Luiz, se prepara aí, coloca aí. Vamos ver se você refaz seu comentário. Tá olhando pra essa tela? Tô. Você olhou pra outra tela. Depois, Flamengo pega Bragantino em casa e Corinthians fora, Vasco em casa, Grêmio fora, Atlético Paranaense em casa, Bahia fora, Fluminense, e aí ele tem um respiro com o Juventude. Mas isso é o Brasileirão, gente. Gente, isso é não demais, tem jeito. cara. Esses times, se você citou, Grêmio, Corinthians e tal, eles estão lá embaixo. Então, em tese, são jogos fáceis, digamos. O que é jogo fácil hoje? Não tem, é Campeonato Brasileiro. Não tem tese, jeito. É a hora de você mostrar, olha, contratei certo, contratei errado, valeu, precisava ter contratado mais. Times como o Flamengo e o Palmeiras, que tem o orçamento que eles têm, o Flamengo é quase que o dobro do 50% a mais, vai, do que o Palmeiras. Mas tava tentando contratar o Claudinho, depois nós vamos mostrar o negócio. Dos Medvedevs. Pelo menos ele não confundiu com o tenista. Mostrar o negócio do Medvedev, não. Aliás, você viu o questão do pau cibernético hoje? Não, eu não sei dessas coisas, não. Problema... Teve um problema técnico, parou tudo. Pergunta pro Sormani pra você ver. Ei, Sormani. O que é pau cibernético? Deu um problema, parou tudo, Sormani. Não? Nem o Eu pau, também nem não o vi o pau cibernético. cibernético, não. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse jogo Flamengo e Palmeiras é no dia 31/7. Antes disso, o Flamengo tem Criciúma, Vitória e Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Ou seja, respiro. A sequência do Flamengo 3 jogos é mais desgastante que a do Palmeiras. mas 3 jogos no Brasileiro. Pela viagem. Viagens, né? Não, é pelos adversários. No né? Brasileiro são esses 3 jogos para tentar voltar à liderança. Exatamente. Tá? Olha só. Criciúma em casa, Vitória na Bahia e Atlético Goianiense em casa. Jogos vencíveis, hein? Dá para Sim. fazer 9 pontos. Jogos vencíveis. Aí vem o Palmeiras, aí vem o São Paulo, essa sequência Aí tá começa certa. a pauleira. Aí vem Palmeiras outra vez, vem Bolívar, Botafogo, Bolívar e essa sequência que você falou, Red Bull, Corinthians, Vasco, Grêmio, por aí vai. E quem fica de olho nessa história é o Bahia, né? Que não tem Libertadores, que pegou uma chave mais Só tem a tranquila Copa do Brasil, na Copa né? do Brasil e tá ali na briga pelo Brasileirão. Então ele pode eventualmente se aproveitar, porque aí é óbvio, ninguém tem caixa para jogar todos os jogos na mesma, né? No mesmo nível, intensidade. E o Sormani chamou a atenção por uma questão importante. A viagem do Flamengo para Bolívia é uma viagem complicada. É uma viagem desgastante fisicamente, muito mais longa do que a do Palmeiras que vai jogar no Rio. Então, né, eu acho que é um fator a ser considerado. E é por isso que eu acho que o Flamengo tem que se preocupar e fazer o resultado no primeiro jogo, para chegar nesse outro jogo lá da Bolívia, poder dar uma maneirada. Mas tem que ser uma goleada também, porque se for um 2-0, ainda é perigoso, né? Ainda é perigoso, também acho. então... Uns três gols de diferença. Mas, amigos, olha só.
Aí a sequência a partir do confronto Palmeiras e Flamengo, que tem os jogos antes, como a gente lembrou aqui, né? O Palmeiras tem 2 viagens pra fazer aí, né? O Palmeiras vai até Porto Alegre. É logo ali, mas é uma viagem, cara. Os caras estão toda hora viajando, estão e Rio de Janeiro, né? E Rio de Janeiro, também é uma viagem, né? O Flamengo, me ajudem aí. Duas, São Paulo e La Paz. Tem o São Paulo e La Paz. Que é pior, né? La Paz La Paz é um problema, não só pela viagem, menos pela viagem, mas pelo processo de altitude, né? Sim. Isso. Mas o Sormani falou, se fizer um bom resultado, Facinca, no primeiro jogo no Maracanã, esse jogo lá é só para administrar o resultado, entendeu? Agora, o que não pode é tropeçar com o Bolívar no Maracanã, aí para decidir... Tem que desgastar o time lá na altitude. Aí esquece. Aí o risco de ser eliminado da Libertadores, ele é real. E um Bolívar que é diferente dos últimos times do Bolívar que a gente viu. Sim, tá melhorando. Os caras estão fazendo uma campanha consistente, tem um grande grupo atrás, né? Entendeu? Levaram 4 do Flamengo esse ano, mas ainda assim... Ok, acontece. O Flamengo também chegou a tomar 4 aí. Pra mim, o Flamengo é muito favorito. Muito favorito. Também acho. Claro que é muito favorito. Acho que o Flamengo resolve essa parada no primeiro jogo. No Maracanã. Entendeu? Mas é importante que isso aconteça. Eu acho que a grande diferença é que o Flamengo é super favorito na Libertadores. Na Copa do Brasil, equilibradíssimo, pra mim 50-50. E Palmeiras e Botafogo, pra mim, se não for 50-50, é ali 55-45. É muito. E aí, ó, a sequência do Palmeiras é mais complicada, porque na Copa do Brasil e na Libertadores, os adversários... Ele pega os piores adversários do Brasil hoje. Exatamente. Exatamente. Ele pega o primeiro colocado e o terceiro colocado do brasileiro. O Flamengo não, ele sai pra jogar. O adversário dele é o Bolívar. Mas tem altitude. Foi aquilo que a gente acabou de falar. E o Botafogo tá numa. O Botafogo aqui, eu tô com jogos em mãos. Ele tá na chamada pirâmide invertida da história. Por quê? Porque o Botafogo amanhã pega o Inter em casa. Ok, estreia do Roger Machado. Favorito, claro que é. Mas a gente sabe que técnico novo num elenco que não é ruim, mas que está sem confiança, pode acabar dando uma revigorada, tá? Aí ele vai jogar com o São Paulo fora. Aí ele pega o Cruzeiro em casa, Cruzeiro num viés de alto, como fala o Sormani. E aí dali pra frente, começa a sequência no mesmo período de Palmeiras e Flamengo. Tá, então, nação, as informações aí do Flamengo, contratações, mercado da bola, o jogo contra o Criciúma, e a informação é que o atacante equatoriano é oferecido ao Flamengo. O clube analisa condições. O Flamengo deixou claro ao mercado que está disposto a fazer contratações nessa janela de transferência, além de buscar nomes para reforçar o elenco. O clube também tem alvo de ofertas de jogadores. Este é o caso de Gonzalo Plata, do Al Shaddad, do Catar. Segundo o jornalista Vene Casagrande, jogador de 23 anos, foi oferecido à diretoria do Flamengo. Dessa forma, após receber o contato do staff de Gonzalo Plata, o Flamengo não descartou uma possível abertura de negociação. Gonzalo é atacante, atua pela ponta direita. O contrato do equatoriano com o time de Catar é válido até 30 de junho de 2028. Mais 4 anos de contrato. Sendo assim, o Flamengo precisaria abrir negociação com o clube para a contratação. Ele teve passagem, foi revelado, né, pelo Independente Del Valle em 2018, e depois foi vendido aí ao Sporting Lisboa de Portugal, e o atleta ficou 2 temporadas, foi para a Espanha, Real Valladolid, e aí ficou até 2023 negociado com o futebol do Catar, né, com o Al Shaddad. E aí o Flamengo está tentando as contratações aí de jogadores para essa posição, porque perdeu o Everton Ribeiro, né, que joga na ponta direita. Tentou o Luiz Henrique, não conseguiu mais no início do ano. E o Flamengo está em busca aí de reforços. Bom, será uma reviravolta com o Gabigol. O Bola VIP traz aqui a permanência de Gabigol no Flamengo. Tem nova informação divulgada: 3 anos de contrato. Atacante vem treinando super bem, ganhou pontos depois da partida contra o Fortaleza, e tudo pode mudar, né? Vale lembrar que todos os jogadores permanecem no Flamengo, que permaneceram, né, pertencem ao Flamengo, já estão de volta depois da Copa América. Cebolinha voltou, os desfalques são por conta do Alan, tá cumprindo suspensão, mas também não jogou nada durante a Copa América. E Bruno Henrique está lesionado, tá?
E aí, falando sobre o Gabigol, tá aqui o Flamengo já sobre esse contrato pronto, entregue pelo Palmeiras ao Gabigol, e a gestão de Landim está fazendo um movimento para debater uma nova proposta visando renovar com o Gabigol, oferecendo 3 anos de contrato. Quero saber a sua opinião, deixa nos comentários, já se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.